24, versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia, que dia que era esse? Era o dia que Jesus apareceu para Maria Madalena, para aquelas mulheres, e o Pedro, ele entrou lá no sepulcro e viram Jesus, e depois Jesus manifestou, falou com eles, mas havia, ainda com todos esses sinais, eles ainda não estavam crendo, sabe, não estavam conseguindo acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Então foi nesse dia que Jesus se manifestou a primeira vez ali para eles. Então, nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como os que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus lhe perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que o remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde essas coisas aconteceram. Até aqui. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Nós precisamos ouvir, Senhor, a tua revelação, precisamos sentir a tua revelação, precisamos, Senhor, da tua revelação, Senhor. Então vem falar conosco, Deus, vem nos revelar, vem nos inspirar, vem nos dar unção, Senhor, nesse lugar. Que teu Espírito Santo venha se manifestar, transformando nossos corações, as nossas mentes, as nossas ações. Que podemos sair daqui pessoas, homens e mulheres diferentes, Senhor. É isso que desejamos e queremos, é a tua voz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui é uma história, é maravilhosa essa história. Dois discípulos de Jesus. Porque quando fala discípulo de Jesus, eu sei que a nossa mente vai naqueles 12. Não tem os 12, Pedro, Tiago, João, sabe o que Jesus escolheu? Mas Jesus escolheu muito mais discípulos. Tem os 12 apóstolos, né, que são 12. Mas discípulos, Jesus fez muitos. Fez muitos. E tanto é que Jesus, ele dá essa missão para nós: ide e fazeis discípulos. Estamos aprendendo agora, né, a fazer discípulos. E entre tantos discípulos, tinha esses dois rapazes, esses dois jovens, esses dois homens que amavam Jesus. Eles trabalhavam por Jesus. Eles tinham a vida com Cristo. Ele sabe aquela pessoa que vai na igreja, que ama o Senhor, que quer ter uma vida correta, que quer servir a Deus, que quer estar no propósito de Deus, que tenha uma boa intenção. Eram esses dois homens. Eles não eram pessoas desviadas, levianas, que não queriam nada com Deus. Eles eram pessoas comprometidas com a missão de Jesus. E talvez seja o nosso caso, seja o seu caso. Você é totalmente comprometido com a palavra de Jesus, com a igreja, com a sua família, com o seu trabalho. Mas a grande questão é que
a nossa intenção é boa, mas o que fazemos conta muito também. Esses discípulos tinham uma intenção boa de servir a Cristo, mas quando eles viram Jesus indo para a cruz e morreram, o desespero, a tristeza, a cegueira espiritual, tudo aconteceu na vida daqueles dois rapazes. Então aquele amor que eles tinham por Jesus, aquele sabe, fogo dentro do coração não tinha mais. Eles acabaram perdendo tudo quando eles viram Jesus morrer na cruz. E você vê isso pelo esse versículo que eu li com vocês. Ele fala: Ele era quem nós esperávamos que ia remir Israel. Ele era quem ia remir Jerusalém, que ia remir as nossas vidas. Ele remisse Israel. Eles estão dizendo: Ele, Jesus, era quem eu esperava que ia mudar a minha vida. Então vemos que há uma decepção na vida desses dois homens. E uma coisa triste é quando nós decepcionamos com Deus. Porque eu posso decepcionar vocês, eu acabo falhando, errando, falando o que não devia, eu decepciono as pessoas. Talvez a sua família pode decepcionar você, talvez seu marido, sua esposa, seu filho, eu não sei. Mas Cristo, o nosso Cristo, Ele jamais irá nos decepcionar. Mas esse homem, a situação que viviam naquele momento, fez ele decepcionar com a vida, com o ministério, com o amor e com Cristo. Agora, uma pessoa decepcionada, uma pessoa machucada, ela não consegue mais andar com Cristo. Uma pessoa que foi frustrada dessa maneira, ela não consegue mais andar naquele projeto que Cristo tinha. E você vê isso no simbolismo que eles saem de Jerusalém e vão para outro lugar. E nós sabemos o significado de Jerusalém, o significado daquele lugar, do ministério deles, da vida deles com Jesus, tudo o que acontecia. Agora eles saem de lá porque eles falam: tudo que eu mais queria com Jesus morreu naquele dia, naquela sexta-feira triste, e agora resta uma caminhada triste para a minha vida. Talvez você tenha vivido essa experiência. Eu não sei se você já sentiu de estar patinando no mesmo lugar, sabe, de você estar vivendo, passando o ano, mas parece que está parado no mesmo lugar. E isso é algo que nos deixa maluco, porque talvez você olha para está acontecendo, está vivendo coisas maravilhosas que Deus está preparando, e talvez quando eu olho para a minha vida, tudo aquilo que eu esperava em Deus não acontece em mim. E quando eu tenho esse parâmetro de olhar e falar: eu esperava que isso acontecesse e não acontece em mim, eu vivo uma decepção. E essa decepção vai me afastando de Jerusalém, e eu vou indo para um caminho de cegueira ao Senhor. Eu não consigo enxergar nada, eu começo a ficar cego. E aí vira uma bola de neve que eu não consigo mais controlar. Porque as pessoas, você fala assim: esse era um servo de Deus, ia na igreja, hoje não é mais. Esse era fervoroso, era homem de oração, mulher de oração, no louvor, na pregação, e de repente não era mais. É porque essa decepção vem pegando e afastando do melhor lugar que existe na nossa vida. Mas esse versículo 15 é um versículo que mexe muito comigo, que fala que acontecendo que eles indo falando com um aos outros, eles conversando, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles. Talvez se você está andando de uma maneira, reclamando, falando, vivendo aí de uma maneira aí triste, e você não está percebendo que o mesmo Jesus está andando do seu lado e falando com você no seu coração. Como o pastor disse, Deus pode fazer um fogo tal, mas ele vem de maneiras diferentes. Ele vem de maneiras diferentes, suaves. Numa brisa suave veio para Elias, em uma voz mansa e humilde ele vem falando aos nossos corações, para nos reposicionar de volta em Jerusalém.
Cristo, Ele não quer que você viva uma vida afastada pela decepção. Ele quer trazer de volta a nossa essência. Domingo eu falei sobre a essência, sobre voltar à essência. E eu olho isso, eu acho que é uma continuação dessa palavra. Porque o que Cristo quer é nos trazer de volta nesse lugar. A igreja, sabe, as pessoas, os problemas, a tecnologias, os prazeres, sabe, a gente tem muita coisa para fazer hoje. Se a gente trabalha 20 horas, ainda falta hora para trabalhar, falta coisa para fazer. E tudo isso vai nos tirando do Senhor, vai nos afastando de Jerusalém. Mas hoje é o dia, e isso eu digo com fé e convicção total, que o mesmo Jesus entrou nesse lugar. E não é uma força de expressão, é literal. Jesus está nesse lugar, Ele está aqui e Ele quer andar conosco, Ele quer falar conosco. Eu espero muito que o seu coração já esteja queimando com a voz dEle. Eu anseio muito que o seu coração volte a queimar, como queimava quando você estava em Jerusalém. Não pode a decepção nos tirar desse lugar. Cristo, Ele se aproximou daqueles dois homens e começou a falar. E o problema é que aqueles dois homens andaram com Jesus, comeram com Jesus, sabe, viram milagres de Jesus, eles viram coisas espetaculares com Jesus. Agora Jesus está do lado deles e eles não enxergam que é Jesus. Isso é até difícil de entender, como que uma pessoa pode conviver tanto com o outro e de repente 3 dias depois andar do lado e a pessoa não reconhecer. Mas quando a pessoa está cega, ela não consegue ver nada. Já viu pessoa, isso acontece muito com adolescente, que você fala, mostra, sabe, que você tenta convencer, mostra tudo e a pessoa não quer mudar. A pessoa fala assim, não, eu tenho a minha convicção, eu tenho a minha ideia, a pessoa está cega. Mas Cristo quer nos restabelecer essa visão, Ele quer trazer essa visão de volta em nossas vidas. Sabe, muitas vezes a gente é o cabeça dura, o que não quer mudar, o que tem os meus princípios, os meus achismos, mas perante dele, a mesa dele, o meu achismo cai por terra. Perante o partir do pão do Senhor, o meu achismo e a minha decepção cai por terra, e só fica a palavra de Jesus no ar. O que você precisa não é o anjo da espada de fogo, é a mesa com o Senhor. É isso que nós precisamos, porque Jesus veio falando com eles, e de repente o caminho era diferente, e eles convidam Jesus, entra na minha casa, sem saber que era Jesus. Jesus entra na casa, eles vão para a mesa, e no partir do pão, quando Jesus parte o pão, eles reconhecem, é Jesus. E você vê que no versículo fala que todas as escamas, tudo aquilo que tampava o olho dele caiu por terra. O que nós precisamos é desse momento com Cristo, é dessa mesa com Cristo, que nessa mesa você vai voltar a enxergar Jesus na sua vida, você vai voltar a queimar com Jesus. Mas é um convite que Cristo faz para nós, que é uma escolha apenas nossa. Não vai depender mais de mim, não vai depender mais da sua família, dessa igreja, dos pastores e ninguém mais. Apenas é a sua escolha, é apenas a sua decisão. Hoje eu posso falar assim: Jesus, eu estou cansado de viver uma vida decepcionada. Jesus, eu estou cansado de viver uma vida frustrada. Eu quero viver uma vida na mesa do Senhor, e essa mesa vai me curar. Porque você vê que quando Jesus ele foi para a mesa, o que tinha acontecido continuou. Os 3 dias de Jesus na morte, a crucificação continuou, mas a vida deles nunca mais foi a mesma. Quando a gente entender isso, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma.
eu posso escolher viver uma decepção ou viver uma restauração do Senhor. Eu gostaria de ler 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 5, 1 Samuel 1, versículo 5. Olha só o que vai dizer. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a madre. E assim ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, o seu marido, lhe disse: Ana, por que você choras? E por que você não come? Por que está mal o teu coração? Não sou eu o melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Até aqui, história de Ana. Também uma pessoa decepcionada, que vivia uma pressão emocional na vida, sabe, na família, em todo lugar que ela ia, ela vivia uma pressão emocional que é desumana. Ela não havia um ser humano que ia suportar o que ela estava vivendo emocionalmente. E quando a gente está abalado emocionalmente, é difícil. E Ana estava nesse sentido, nessa situação. O sentimento arrasado, uma frustração na vida, e alguém para falar na orelha dela. Não é um cenário de uma tragédia? Tudo dando errado, tudo uma decepção, e ainda alguém falando: você não consegue, você não é digna, você não tem filhos, você é isso, você é aquilo. Excessivamente a irritava, a Bíblia fala. Então imagine o que ela vivia. Então ela ia chorar, ela ia não comer, ela fazia o que é natural, chorava, não comia e se isolava. Mas enquanto ela chorava, não comia e isolava, não aconteceu nada na vida dela. Enquanto eu ficar vivendo, lamentando, chorando, não comendo, me trancado no quarto, resmungando, eu vou ficar continuando com a minha decepção, e minha vida vai continuar patinando. Mas teve um dia que ela falou assim: eu vou fazer diferente. Em vez de entrar no quarto e ficar brava, lamentando porque a vida fez isso comigo, eu vou fazer diferente. Eu não vou mais à lamentação, eu vou ao Senhor, orar ao Senhor. Ela também chorou lá, ela também não comeu lá, ela também teve amargura lá, que ela fala que orou com amargura. Mas quando nós fazemos aos pés do Senhor, o Senhor vai transformar a nossa vida. A questão é: eu estou chorando, eu estou lamentando, eu estou emburrado, eu estou fazendo um monte de coisa, mas eu estou fazendo lá no meu quarto de manhã, chorando bravo lá, escondido, achando que a vida me destruiu, eu sou um pobre coitado. Mas hoje é o dia de fazer como Ana. Eu estou arrebentado, eu estou decepcionado, mas eu vou me levantar e vou ao Senhor, porque ao Senhor eu vou receber a palavra que vai mudar a minha vida. À mesa do Senhor eu vou ser curado e restaurado. Se eu quero ter uma vida diferente, eu preciso voltar ao Senhor. Não adianta eu gritar, lamentar,
eu fazer um textão no Facebook, eu fazer o que for, a minha vida vai continuar a mesma. Mas no dia que eu tomar essa posição que Ana tomou, que aqueles discípulos sentaram à mesa com Jesus, falaram: fica conosco, fica na minha casa, a vida deles foram diferentes. Se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso de ações diferentes. Hoje é um dia para a gente mudar de vida, mudar isso que está fazendo a gente viver dia após dia uma mesma rotina de decepção. Hoje é dia de a gente falar: Senhor, eu quero te encontrar de verdade, eu quero sentar nessa mesa, Senhor, e ser transformado, Senhor, aproveitar desse amor que o Senhor tem por nós. Eu preciso voltar a essa essência que eu vivia há tempos atrás, de adoração, de amor ao Senhor. Eu preciso voltar a orar, a buscar ao Senhor como antes. Eu preciso, Senhor, me traz de volta à casa do Pai. Você vê a parábola que Jesus conta ali dos filhos pródigos. Ele conta ali a história do irmão que saiu, foi embora, foi festejar, foi curtir. Mas para ele voltar a ter aquela vida, ele teve que tomar uma atitude e falar: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. O segredo está aí, é ir ter com meu Pai. Um dia a gente tem que amadurecer e falar assim: eu não quero mais ficar nesse lugar, eu quero ir ter com o meu Pai, com o Senhor. Aqueles discípulos de Emaús tiveram esse encontro, a Ana teve esse encontro, o filho pródigo teve esse encontro, e no dia que a gente tiver esse encontro com o Senhor, a nossa vida muda. Eu sei que você pode ter ido numa igreja há 20, 30 anos, eu sei que você pode ter, uma religião, eu sei de tudo isso, mas não adianta eu ter uma teoria e viver uma frustração, e viver um conto de fada, viver uma tristeza apenas, e não viver um momento com o Pai, que essa mesa com o Pai vai transformar a nossa vida. Deus, Ele está pronto para fazer em nossas vidas. Eu sei que muitas vezes a gente fica esperando algo de Deus. Deus, eu estou esperando em Ti. Mas eu digo, o melhor do Senhor já veio em nossas vidas, e é Jesus. O que mais podemos querer? O Senhor Jesus Cristo já manifestou e nos deu todas as sortes de bênção em nossas vidas. Então sim, eu tenho a cura, sim, eu posso ter a prosperidade, sim, eu posso ter a paz, eu posso ter a felicidade, eu posso ter a família restaurada. Sim, o Senhor já nos deu essas bênçãos. Eu não posso mais ficar como a Ana chorando num quarto decepcionado. Eu preciso subir ao templo e falar: agora é eu e Deus nesse lugar, agora é eu e o meu Pai nesse lugar, e minha vida vai ser transformada. Você precisa desse momento, irmãos, você precisa desse momento. Eu preciso desse momento de falar: Pai, eu não quero viver mais uma vida desse jeito, eu quero viver o fogo do meu coração. A pior coisa é viver uma vida decepcionada. Aqueles 2 discípulos, eles caminharam se afastando de Jerusalém. Depois daquela mesa, eles saíram correndo para Jerusalém para contar que Jesus vive. Você talvez conheça Jesus, mas ainda não sentiu Jesus vivo em sua vida. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, outra coisa é você sentir Ele vivo. Quando isso, você tem Ele vivo, esse fogo de amor no seu coração, aí você volta correndo para falar dele em Jerusalém, ao propósito do Senhor. Jesus, Ele não manda: vai lá para Jerusalém, volta lá para o seu propósito, volta lá e fala que eu estou vivo. Não, o simples momento na mesa do Senhor naturalmente levou eles ao propósito da vida deles. Se você não sabe o propósito da sua vida ainda, se eu estou patinando nesse lugar, eu preciso da mesa do Senhor. Essa mesa vai me levar de volta naturalmente ao propósito de Deus na minha vida. É isso que nós precisamos, é o do Senhor nos levando de volta ao nosso propósito. Chega de viver um ano de frustração,
um ano de um pé lá, um pé cá, um ano de eu estou frustrado, outra hora eu estou animado. Não, é um ano de ficar firme com o Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia.